câmbios automáticos são todos iguais? Vem comigo! Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou o Gabriel Teixeira e hoje eu venho tirar uma dúvida aqui no GT Avalia muito interessante e muito recorrente. Poxa, Gabriel, câmbios automáticos são todos iguais e automatizado? Como funciona isso? Eu já ouvi falar em CVT, dupla embreagem, câmbio automático convencional. Você me explica então um pouco as diferenças? Vamos embora então, vou explicar para vocês com vantagens e desvantagens e explicar um pouco o funcionamento de cada um deles. Então fica com a gente até o final que vai ser bem interessante. Afinal, como eu sempre digo, os carros aparentemente eles são todos automáticos. Na verdade, todos eles você não precisa trocar de marcha, mas tem funcionamentos bem diferentes, estruturas, na verdade, construtivas bem diferentes e que dão resultados também muito diferentes entre si. Então fica com a gente, vai ser bem interessante. Então vamos explicar primeiramente como funciona. Primeiramente, Gabriel, como funciona um câmbio automático? Ele é bem mais complexo que um câmbio manual, pois eles têm engrenagens hepsicloidais. Essas engrenagens aí são chamadas também muitas vezes de engrenagens planetárias. Elas são complexas e são interligadas várias entre si. Ela tem uma central, 3 engrenagens aqui e uma outra anelar que é a externa. Então é a solar, as 3 planetárias e a anelar que é a externa. Esse conjunto aí ele é acoplado com outros conjuntos e de acordo com algumas embreagens internas que nós temos, aciona ou desaciona, umas ou outras engrenagens são acionadas, fazendo com que nós tenhamos velocidades diferentes, pares engrenados diferentes. Ele é muito diferente de um câmbio manual, por quê? O câmbio automático ele tem conversor de torque. Como funciona o conversor de torque? É como se fosse um ventilador, onde aqui o movimento pega energia elétrica, movimento o ventilador e com o ar aqui eu movimento as pás desse sistema aqui, movimentando essa pá, eu gero energia aqui para o motor, para o câmbio na verdade. Até como se o motor movimentasse, movimenta o óleo e o óleo movimenta desse lado aqui o câmbio. Então por isso que é uma certa perda então aí nos câmbios automáticos, principalmente com o conversor de torque, que praticamente são todos. Então é muito mais complexo um câmbio automático do que um câmbio manual. Então vamos lá. Como funciona então o CVT? O CVT já é, como eles dizem, uma transmissão continuamente variável. É como se ela fosse então na verdade os cones aqui, e aí a relação de transmissão vai sendo variada continuamente através de uma corrente que nós temos que ela desliza nesse cone, abrindo ou fechando. Então, na verdade, diferente de um câmbio automático, as relações são como no câmbio manual, que elas são pré-fixadas. Já no CVT não, ela varia constantemente. E o outro tipo que nós temos é o câmbio automatizado. Vale salientar algo bem importante. Câmbio automatizado, estamos falando de dupla embreagem. Por que, Gabriel? Como funciona? Aqueles câmbios automatizados lá atrás, Dual Logic, o próprio da Volkswagen, os que muitos aí que nós tivemos no passado, eram problemáticos, porque nada tem a ver com dupla embreagem. Eles eram simplesmente câmbios manuais, só que com acionamento aí automático da embreagem. Então por isso que era uma manutenção, na verdade, a ideia era ter um câmbio automático de custo muito menor. E infelizmente não deu certo, acabou dando muitos problemas, aí acabou se queimando esse tipo de transmissão. Mas a dupla embreagem, a DCT, ela funciona de forma muito diferente. Nós temos um par engrenado para as engrenagens ímpares e marchas pares, na verdade, marchas ímpares e marchas pares. Temos aqui a primeira, então quando você vai engatar a segunda marcha já está engrenada, só muda então a embreagem, e aí já funciona a segunda marcha, enquanto isso a terceira já está pré-engrenada. Quando mudar é só trocar a embreagem. Então com isso nós temos uma troca muito mais rápida. Vamos lá então para cada tipo, vantagem e desvantagem em cada tipo aí, então de transmissão automática e para quem a gente indica cada uma delas. Primeiramente as vantagens do câmbio automático convencional. Durabilidade, realmente ele é muito durável, ele é complexo, mas é uma tecnologia, principalmente os mais novos, utiliza materiais de ótima qualidade e por isso tem uma vida útil muito grande, principalmente com trocas de óleo no período certo, aí você vai ter um câmbio muito tempo aí para você utilizar. Outra vantagem interessante é a suavidade desses câmbios. Praticamente você sente pouco a troca de marcha, então ele trabalha de uma forma muito suave e bem tranquila. Terceiro também é o conforto, você se sente muito mais confortável num câmbio desse, sem aqueles trancos nem nada. No geral não tem tranco, então realmente é um câmbio bem interessante. Desvantagens, o custo de manutenção, infelizmente é um câmbio muito caro para mexer. Nem todos os mecânicos mexem, na verdade são mecânicos especializados em câmbio automático.
Outra desvantagem é o consumo de combustível, não são câmbios eficientes. Infelizmente eles prezam talvez um pouco mais para o desempenho, mas por causa do conversor de torque, na verdade, que acaba você tendo essa perda aí de consumo, acaba consumindo mais sendo que os outros tipos de transmissão. Vamos lá então, temos a CVT, Gabriel. Qual a vantagem da CVT? Primeiramente a suavidade, você tem um carro realmente que ele é muito suave e muito constante. Isso as pessoas gostam bastante, realmente preza muito pelo conforto. Suavidade e conforto aí realmente é um ponto muito positivo dele. Outro ponto também muito positivo é a economia de combustível. Sim, apesar de utilizar o conversor de torque, esse tipo de câmbio ele tem uma economia de combustível. O foco dele, na verdade, é a economia de combustível. Então, são carros realmente bem interessantes se você não quer gastar muito aí no posto. Agora então vamos para os pontos negativos, afinal nem tudo é perfeito. Qual outro ponto negativo, Gabriel? Manutenção. Custo de manutenção de um DCT, na verdade de um CVT, desculpa, é caro sim. Muitas pessoas não fazem a troca como deveria, exige manutenção também constante. A troca de óleo, se você não faz, realmente aí chega uma certa quilometragem, 100 e poucos, quase 200 mil, um pouco mais, sem manutenção esse câmbio vai abrir o bico. E aí você vai ter que trocar a corrente ali e você vai realmente ter um gasto bem alto. E aí sim, na verdade, você vai ter um gasto bem mais alto aí para fazer essa manutenção, que na verdade não é nada simples. Por isso, muitas vezes eu aconselho vocês, por exemplo, o Honda Fit. Vou comprar um Honda Fit de primeira geração. Qual você me aconselha? Sempre aconselho para as pessoas o manual por causa disso. Já tive vizinhos, inclusive, que já teve esse com o câmbio CVT, e realmente você percebe, o cara foi ligar, todo feliz, quando foi sair com o carro, fez um barulho e o carro não saiu. Inclusive ficou um bom tempo aí no mecânico, porque é uma manutenção cara assim, você vai gastar facilmente aí, pelo que eu já ouvi falar o pessoal, 5, 6 mil aí, super tranquilo, até mais para você mexer no seu CVT. Então fique esperto com isso daí. Bom, então esses são os pontos negativos. Basicamente custo de manutenção, que infelizmente a manutenção é caro. E outro ponto negativo também é uma direção mais artificial. Você não sente as trocas de marcha, então com isso muita gente acha que é um pouco artificial, fica um pouco chato aí a condução de um carro desse. Quais são então os pontos positivos agora do DCT, dupla embreagem? Primeiramente, a eficiência. São câmbios que eles são eficientes e a troca de marcha é muito rápida. Por quê? Não utilizam conversor de torque, eles utilizam sem embreagens. Então, praticamente a troca de marcha é muito mais rápida. A eficiência, a performance desses câmbios aí realmente é bem interessante. O ponto positivo aí para quem realmente gosta de uma pegada mais esportiva. Vai realmente gostar bastante desse tipo de câmbio, que realmente ele é bem funcional e na verdade ele é bem confiável também. Quais são os pontos negativos então do dupla embreagem? Vale lembrar quando eu falo DCT, é dupla embreagem, que quer dizer Dual Clutch Transmission, então transmissão de dupla embreagem. Bom, vamos lá. Os pontos negativos basicamente é focado na manutenção. A manutenção de um dupla embreagem automatizado, sim, é muitas vezes mais caro do que um câmbio automático comum. Por que, Gabriel? Na verdade não é que ele quebre mais, mas é porque sim há necessidade da troca da embreagem. Vale lembrar que essa embreagem ela não trabalha seco, ela trabalha banhada a óleo, então a vida útil dela é muito maior do que uma embreagem convencional. A gente vale salientar que está em torno aí de uns 200 mil quilômetros que você vai trocar uma embreagem dessa, 150, 200 mil. Se você faz as manutenções certinhas, se você é um cara cauteloso que faz as preventivas. Mas quando você for fazer essa manutenção, você vai gastar um bom dinheiro, você vai gastar aí talvez em torno dos seus 5, 6 mil, dependendo do carro, para você fazer esse tipo de manutenção. Já um câmbio automatizado, para você trocar o óleo, na verdade um câmbio automático, para você trocar o óleo você vai gastar em torno dos seus R$1.000. Então a gente percebe que a manutenção sim é mais caro de um dupla embreagem. Então vamos lá pessoal, resumidamente, para quem eu indico então cada um dos tipos de carro? Primeiramente, carros equipados com câmbio CVT. Ah pessoal, outro detalhe, câmbio CVT também não permite altos torques e também alta potência. São para carros com motores menores e com potência menor também. Para quem eu indico então cada um dos tipos de transmissão? CVT é indicado principalmente para quem foca no conforto e principalmente também na economia de combustível. Pessoas que não estão muito ligando para a esportividade, não têm aquele prazer em dirigir, realmente só quer um carro confortável e econômico que leve para onde as pessoas precisam. É como eu digo, é o tipo de carro de pessoas que não gostam muito de dirigir e realmente só tem um carro como meio de transporte por necessidade. Para essas pessoas, realmente eu indico o câmbio CVT, é o que vai te agradar mais.
Dupla embreagem, qual é mais indicado? Realmente, se você for pegar um carro esportivo, você quer uma pegada mais esportiva, realmente dupla embreagem é incomparavelmente melhor do que todos os outros. A troca de marcha realmente é até muito mais rápida, por exemplo, do que um câmbio manual. A troca é muito rápida, principalmente dos câmbios aí mais modernos. Audi, BMW, Mercedes, Mini Cooper, Volkswagen, muitas delas usam esse tipo de transmissão, principalmente nos carros mais esportivos. Se o seu foco é a esportividade, você privilegia mais o prazer em dirigir do que até um possível custo com a manutenção futuramente, realmente o dupla embreagem aí vai te agradar mais. Se você é aquela pessoa já, para o câmbio automático é indicado para as pessoas que são meio termo, que é um carro com bom desempenho, conforto, mas também gosta de dirigir o carro, então a pessoa tem um certo prazer de dirigir, mas não dirige de forma tão esportiva, que é um carro que responda bem, um carro que seja confortável, um carro mais equilibrado aí, eu indicaria então o câmbio automático. De forma bem resumida, consumo, você vai para o CVT. Esportividade, você vai para o dupla embreagem. Carro mais equilibrado, você vai para o câmbio automático convencional. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa explicação. Desculpa se ficou um pouco longo, na verdade eu quis deixar de uma forma mais detalhada, porque muita gente já me perguntou isso. Muita gente tem dúvidas disso, achando que os câmbios são todos iguais. E na verdade não são. Bom, pessoal, se você vai comprar um carro usado, não caia no erro de comprar um carro sem conhecer. Me procure, manda e-mail para mim, gtcarsco@gmail.com. Eu vou ajudar você a escolher o seu carro, ou eu faço a avaliação, ou eu caço esse carro para você, aqui na região da Grande São Paulo, onde nós estamos. E aí eu busco o carro para você realmente tenha um carro de boas condições, sabendo que esse carro aí está livre de problemas sérios, para que você não tenha grandes gastos. Bom, pessoal, obrigado por ter ficado a gente até o final. Também não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, que com certeza muitos também têm essa dúvida. Acompanhe a gente nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e TikTok, sempre com bastantes novidades que vão te ajudar bastante aí. Obrigado, pessoal, por ter ficado a gente até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!